A graça e a paz do Senhor. Continuando nossa meditação no livro de Atos, estamos no capítulo 11. Vou ler até o versículo 18, que diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Os irmãos na Judéia, na capital da Judéia, Jerusalém, ouviram o que aconteceu lá na Galiléia, na cidade de Cesareia, na casa de Cornélio, que Pedro esteve lá e que eles receberam o Espírito Santo, receberam a palavra de Deus e ouviram isso em Jerusalém e mandaram chamar Pedro. Verso 2: E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Quando Pedro chega em Jerusalém, os da circuncisão já sabiam o que tinha acontecido lá. Quem são esses os da circuncisão? São crentes, convertidos do judaísmo, judeus, mas que tinham sido circuncidados e agora eram cristãos, achando que todo aquele que se convertesse ao cristianismo tinha que também passar pelo ritualismo judaico da circuncisão. Dizendo estes homens a Pedro: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, cidade costeira, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso com um grande lençol, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Deus abençoe a sua palavra. A importância da igreja no mundo. Em primeiro lugar, a igreja de Cristo não é um outro tipo de judaísmo. A base do judaísmo é a lei. E a base do cristianismo é a graça.
Sendo os primeiros crentes judeus, pessoas que passaram por ritualismo como a circuncisão, era provável que eles trouxessem resquícios dessa religião de onde eles saíram para o cristianismo. E era perigoso que eles acreditassem que as pessoas novas que se convertiam ao cristianismo ficariam devendo ritualismo praticado no judaísmo. As tradições dos judeus foram arrastadas por aqueles que se converteram ao cristianismo. E com isso veio também aquele preconceito que o judeu tinha da sua superioridade para com os estrangeiros, gregos, gentios, sobretudo romanos, a quem eles pagavam impostos, e que teriam grande dificuldade em aceitá-los como irmão. Eles entendiam que essa era a vontade de Deus. E sendo a vontade de Deus esta, conforme eles entendiam, era muito difícil de passarem por cima dessa ideia que eles tinham. Eles tinham a mente fechada, eles tinham a visão turvada, não tinham clareza de entendimento que viria. Deus estava trabalhando na mente deles, assim como trabalhou lá na casa de Simão Curtidor para Pedro, descendo aquele lençol do céu. Deus está clareando a visão deles. Deus está ensinando o que é o cristianismo. O que aconteceu ali em Cesareia chegou ao conhecimento dos irmãos da Judéia, na capital, Jerusalém. Então estão ali reunidos os apóstolos e alguns irmãos, quando Pedro chega. E Pedro tem que explicar que o Espírito Santo desceu sobre os gentios também. É um ato de Deus, mas é Pedro quem tem que explicar. Para eles, que receberam o Espírito Santo conforme a promessa de Deus em Oséias 6, era esperado. Afinal, eles são o povo de Deus. Eles são Israel de Deus, povo escolhido de Deus, povo a quem Deus ama. Mas seria possível, havia a possibilidade do Espírito Santo de Deus descer também sobre os gentios? Seria possível isso acontecer? Muito embora eles já tivessem testemunhado conversões dos samaritanos, mas os samaritanos tinham alguma coisa ainda da mistura do sangue de judeu. Mas aos gentios, aos estrangeiros, principalmente aos romanos, como seria possível isso? Pedro tem que explicar o que aconteceu ali na casa de Cornélio. Um centurião romano, um soldado, um comandante do exército. Pedro teria que contar para eles não somente o ato de Deus, a conversão, a descida do Espírito Santo, mas também se justificar porque ele entrou na casa de um incircunciso, porque comeu com eles, mesmo aqueles apóstolos que andaram com Cristo. Quando Cristo foi censurado de entrar na casa de pecadores e comer com eles, coisa que já deveriam ter superado. Mas ainda há uma acusação sobre Pedro. Pedro violou as nossas tradições, entrou na casa de um incircunciso. O que é a circuncisão diante da salvação? O interessante é que não faltou quem denunciasse Pedro.
não faltou quem estivesse lá na cidade de Cesareia e corresse para Jerusalém para contar o que aconteceu. Fofoca. E ele estando lá e viu Pedro, não era mais fácil ele conversar com Pedro? E talvez Pedro já explicasse para ele tudo o que aconteceu. Nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos, porque nem tudo é como exatamente vemos. Quem levou a notícia tinha alguma má intenção. E atrapalhou bastante, porque tudo isso foi tempo perdido para o evangelho que deveria continuar sendo pregado por Pedro, onde ele estava. Teve que se deslocar para Jerusalém, para conversar, para acertar. Terminou em bênçãos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E era isso que eles estavam fazendo, a vontade de Deus. Mas perdeu-se tempo com esse assunto. Desviaram do foco principal da pregação do evangelho. Precisamos, meus irmãos, tomar cuidado, principalmente porque ali o problema maior era o preconceito que tinham. Olha a frase que eles dizem no verso 3: entraste na casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Não há uma ideia daquilo que foram fazer lá. Não importa. O que importa é que entrou lá. Nós precisamos tomar cuidado quando vemos algum irmão em uma situação que pode parecer constrangedora e no fim ele está lá cumprindo a vontade de Deus. Lembra do irmão mais velho, do filho pródigo? O pai perdoou ele quando voltou. O irmão mais velho, quando viu o irmão voltando, quando soube da volta do irmão, porque ele estava no campo quando o irmão voltou, ele ficou revoltado com a volta do irmão, em vez de ficar feliz e agradecer a Deus. Temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos para com os nossos irmãos, principalmente com aqueles que se convertem. Precisamos tomar cuidado também de achar que o evangelho são para a pessoa escolhida. Cristo morreu por todos. Deus amou o mundo. Em segundo lugar, eles tinham uma visão turvada, desfocada da vontade de Deus. Como já disse, Pedro também um dia pensou como eles. E Pedro, mais tarde, também vai ser repreendido por Paulo. Quem assistiu à pregação do Nicolas pela escola dominical, percebeu que Pedro foi repreendido por Paulo. Pedro foi repreendido por Paulo. Porque Paulo estava se afastando daqueles crentes incircuncisos. A mesma situação. Como às vezes nós custamos aprender as coisas. Porque Paulo queria que os judeus, que os crentes novos fossem aceitos pela igreja sem circuncisão. E Pedro também queria a mesma coisa para com Cornélio. Porque o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, para que a circuncisão? Se o maior ele tem, que é o Espírito Santo. Então a visão, tanto de Pedro como de outros apóstolos e de outros irmãos, principalmente dessa facção dentro da igreja, que eram os crentes da circuncisão, traziam grandes problemas para a igreja. E Pedro então começa a narrar tudo aquilo que aconteceu, desde o começo, quando ele sobe para orar, e Deus traz aquela visão para ele. O que é que Pedro está mostrando com isso? Ele não tinha que esconder nada de ninguém,
e ele não estava temeroso com aquilo que ele fez, porque tudo foi dirigido por Deus, porque Deus é quem quer a conversão de Cornélio, porque Deus é quem mostrou para Pedro aquela visão, para abrir a visão dele, porque o Espírito Santo mandou que Pedro atendesse aqueles homens e que fosse com ele. A oposição que faziam a Pedro era a mesma oposição que faziam a Deus, porque o que Pedro estava fazendo era a vontade de Deus. Deus visitou Cornélio, Deus preparou Pedro, Deus mandou aquele lençol, o nome de Jesus foi pregado na casa de Cornélio, diante de 7 pessoas, inclusive ele mais 6 pessoas que o acompanhavam. O Espírito Santo desceu sobre eles, glorificavam a Deus, foi tudo obra de Deus. Deus está envolvido em cada minuto de todo aquele assunto. Pedro demonstrou que era plano de Deus. O plano de Deus é para salvar a todas as pessoas. E diante disso, aquelas pessoas que estavam ali questionando Pedro começaram a glorificar a Deus com grande alegria. Deus abençoou Cornélio, Deus abençoou Pedro, Deus abençoou aquelas pessoas que acompanharam Pedro, Deus abençoou aqueles apóstolos e irmãos que estavam em Jerusalém, que conversaram com Pedro, também foram abençoados com a abertura da visão deles, como eles deveriam agir diante das conversões dos estrangeiros, e nos abençoou também. Nós temos que entender que se agirmos dentro da vontade de Deus, orientados pelo Espírito Santo, as nossas ações vão gerar alegria e louvor a Deus. Terminando, meus irmãos, por pior que o homem seja, há solução para ele. Nunca deixe de pregar o Evangelho para quem quer que seja. Não faça você um julgamento. Para esse não adianta pregar. Esse não tem jeito. Esse não muda nunca. Não faça isso. Isso é preconceito. A conversão muda o homem, muda a mente do homem, livra ele do vício. Continue pregando o Evangelho. Não faça nenhum tipo de julgamento. Deus é poderoso para transformar o homem. O Espírito Santo habitando nele vai separar ele no caminho da santificação, vai mudar a sua mente e o seu coração, vai se transformar numa nova criatura. O nosso dever é só falar, é pregar, viver o Evangelho e deixar que Deus nos use e que Deus faça a obra. E deixar de pregar o Evangelho é desprezar almas preciosas a Deus. Deixar de pregar o Evangelho é desprezar o próprio Deus, desprezar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que morreu por todas as pessoas, pelo mundo. Para terminar, 3 palavrinhas. Primeiro, não cultivemos qualquer preconceito social, racial ou cultural. Pregue o Evangelho. Ame as pessoas. Em segundo lugar, preserve a nossa unidade espiritual e teológica, teologia, todo ensinamento da Bíblia. A nossa regra de fé. Aquilo que nós aprendemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só batismo, um só Senhor, uma só palavra. Creia nisso. Persevere nisso. E também, em último lugar, em fazer a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe.